Dia 9 de novembro é o Dia Internacional do Combate ao Fascismo e ao Antissemitismo. Se você não sabe o que é um e o que é outro, eu vou te explicar aqui nesse vídeo rapidamente. Mas antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, salve esse vídeo e compartilhe com um amigo que precisa acessar essa informação. Fascismo você sabe bem, porque essa palavra está bem popularizada, é aquele movimento ali político, ideológico que surge no século XX, no período entre guerras, como consequência de uma falência ali das instituições democráticas e de uma descrença de grande parte da população no liberalismo econômico. Isso vai gerar uma opção por um regime autoritário, um regime em que o Estado controla tudo, um regime em que há um culto a uma liderança específica, uma ênfase no militarismo, um nacionalismo exacerbado, que fica muito evidente em períodos de crise. É um movimento, portanto, anticomunista, é um movimento também antissemita, beleza? Então, é um movimento que vai surgir ali naquela fase em que a Europa está passando por momentos de tensões. Mas o antissemitismo é uma palavra que é menos popularizada, mas eu preciso que você tenha ciência do que é o antissemitismo. Primeira coisa que a gente tem que destacar é o que é o semitismo, né? O semitismo, então, é um conjunto linguístico ali que vai estar presente em vários povos, principalmente com destaque para os árabes e para os judeus. É desse grupo aqui dos judeus que eu quero falar com vocês, que são um dos grupos que mais sofreram perseguições aí ao longo da história e principalmente a partir do século XIX, com ênfase para o século XX. Se engana você que acha que o antissemitismo, ou seja, esse ódio específico a um grupo dos judeus, ele é oriundo através de Hitler. Se engana você se você pensa isso. Na verdade, muito antes de Hitler já existia uma alusão e uma política contrária à presença dos judeus na Europa e especificamente com muita força na Alemanha. Essa ideia de antissemitismo, esse termo antissemitismo, ele é cunhado ali em 1879 por um jornalista alemão que vai defender a ideia contra a presença de judeus no território alemão. E esse movimento do antissemitismo, ele foi propagado principalmente por filósofos, por acadêmicos, por pensadores que criaram uma base de sustentação pseudocientífica que defendiam a inferioridade do povo judeu. Então, mesmo se você vivesse na Alemanha e você tivesse alguma raiz de judeus, para os alemães você não era considerado como um alemão, você não era considerado do mesmo povo. Essa antropologia racial completamente fraudulenta, ela vai ganhar força principalmente a partir de 1919, com o surgimento do partido nazista, né? Do partido ali que vai ter como figura principal Adolf Hitler. E esse mesmo cara, Adolf Hitler, vai escrever no seu livro Mein Kampf, o Minha Luta, ideias que vão propagar e disseminar ainda mais a defesa por uma raça pura, uma raça ariana, que portanto não cabia e não tinha espaço para judeus dentro dessa raça pura e dentro dessa raça ariana, algo que já era cultivado pelos europeus, especificamente pelos alemães, desde o século XIX. Ou seja, Hitler, na verdade, vai colher algo que já estava sendo plantado há muito tempo na Alemanha. E o que vai acontecer? A gente tem uma perseguição em massa, queima de livros, perseguição aos judeus, destruição de lojas, como, por exemplo, a Noite de Cristais, que vai acontecer na Alemanha nazista, e também a Lei de Nuremberg. Vai ampliar ainda mais a separação e a distinção entre judeus e não judeus. O antissemitismo precisa ser combatido. O antissemitismo precisa ser confrontado. Por mais que hoje a gente pareça estar distante desses contextos, fica cada vez mais evidente em diversos momentos figuras e elementos que fazem referência a essa prática antissemita. Se você colocar aí no Google, você vai achar diversas reportagens falando de pessoas que foram presas por terem posicionamentos e posturas antissemitas e de origem fascista. Então, isso precisa ser combatido, isso precisa ser lembrado, nós precisamos aprender história sempre para conseguir combater o presente através do que foi vivido no passado. Tamo junto, manda esse vídeo para alguém, deixa seu like, tamo junto, um abraço.